a gente tem tanta informação, pensa aqui comigo, a gente tem muita informação. A gente tem aqui o YouTube o tempo inteiro, a gente tem todas as outras redes sociais, a gente tem acesso a um monte de profissional de qualidade, a gente tem acesso a muito mais alimento hoje em dia, de qualidade e em quantidade. Então a gente tem um estoque de saber e de ter muito maior do que em qualquer outra época. E por que raios, então, que tanta gente sofre com problemas de saúde? Por que esses problemas continuam sendo problemas se a gente tem tanta informação, se a gente tem tanto acesso a tudo, a alimento, a informação, a saberes? Por que isso continua? A gente tem hoje em dia a gente quer as coisas muito rápidas, né? A gente está muito fluido, assim, tudo tem que acontecer rápido, tudo tem que ser muito rápido, a gente não tem tempo mais para nada, a gente quer comida rápida, a gente quer relacionamento rápido, a gente quer vídeo rápido, a gente quer tudo rápido porque a vida acaba exigindo isso da gente. E isso acabou transformando a nossa rotina alimentar também e a nossa rotina como vida. A gente, em se tratando do processo de emagrecimento, ninguém engorda da noite para o dia, como ninguém emagrece da noite para o dia. Então, engordar é um processo, perder a saúde é um processo, assim como ganhar saúde é um processo, assim como emagrecer também é um processo. Mas a gente não quer isso, a gente quer o quê? A gente quer um chá milagroso, que não precisa esforço, a gente quer ser emagrecido por alguma pílula milagrosa ou algum shake milagroso. E a indústria, tanto da alimentação, como farmacêutica, quanto da mídia, eles vendem isso pra gente, que é possível, né? A gente acaba comparando o nosso ser, a nossa pessoa, que somos pessoas tão individuais, tão particulares, a gente acaba deixando isso um pouco de lado para entrar numa caixa, para entrar num padrão que é o que a mídia vende para a gente. A gente tem que ter os mesmos corpos, a gente tem que ter a mesma alimentação, a gente tem que ter o mesmo padrão de vida, a gente tem que ter o mesmo tudo. E a gente acaba entrando nesse rolo compressor e vivendo desse jeito, quando na verdade somos pessoas muito particulares e muito únicas. E tanto os nossos hábitos quanto a nossa alimentação tem que seguir o que nós somos, né? E aí, assim, em se tratando desse assunto de mudança de hábito, de reeducação alimentar, todo esse papo que a gente escuta muito, mas que a gente não para muito para pensar, eu queria dar aqui para vocês, como que eu diria, eu não gosto da palavra dicas, eu queria aprofundar alguns aspectos que muitas vezes a gente não para pensar. O primeiro aspecto, assim, que eu queria falar com vocês é sobre clareza. A gente geralmente não tem clareza daquilo que a gente quer. Por exemplo, muitos pacientes falam assim para mim: Marlene, eu quero ter uma vida saudável, eu quero me alimentar melhor. Isso não é clareza, isso não é saber o que você quer. Saber o que você quer eu vou me alimentar melhor como? O que eu vou fazer? Eu vou comer uma salada todo dia antes do almoço? Eu vou beber 1 litro de água de manhã e 1 litro de água à tarde? O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Como eu vou fazer? Isso sim é clareza. Isso sim é você pensar, tenho clareza dos meus objetivos, tenho clareza do que eu quero. Ser saudável, o que é ser saudável? Ser saudável é uma coisa empírica, né? Agora, a clareza de exatamente o que eu quero, como eu vou fazer. Então, as mudanças começam com isso, com a clareza de como e o que eu quero. O que eu quero, como eu vou fazer, de que jeito eu vou fazer, eu vou deixar a salada lavada na minha geladeira, eu vou me matricular na academia, eu vou deixar a fruta descascada, se for o caso, na geladeira, eu não vou comprar tal coisa. Então, são coisas práticas que te deem clareza, que te digam exatamente como é que você deve agir. Isso sim é ter clareza. Vou falar assim que 40% do nosso dia a dia é automático, é rotina. E tem algumas pessoas que falam assim para mim: eu não tenho rotina. Não tem rotina. Engano seu, todos nós temos rotinas. Só que você não parou para perceber qual é a sua rotina, mas que você tem uma rotina, você tem uma rotina. E quanto mais profunda essa rotina, quanto mais repetição dessa rotina, menos a gente percebe. Quanto mais essa rotina está interiorizada, menos a gente se dá conta. O que é muito ruim quando essa rotina é uma rotina que nos faz mal, e que é muito bom quando essa rotina é uma rotina que nos faz bem. Mas a gente está nesses 40% de automático que a gente não percebe que está no automático. E a gente acha que não tem rotina. Tem muita gente que fala, como eu falei, e fala assim: eu nem tenho hora para acordar, não sei que horas eu como e tal.
Mas se você parar para pensar, mesmo sem rotina, você acaba, mesmo que você não tenha hora para acordar, por exemplo, você acaba acordando no mesmo horário, você acaba indo comer as mesmas coisas, no mesmo lugar, do mesmo jeito, você acaba criando uma rotina dentro da sua não rotina. Então, o que diferencia isso não é dizer que não tem rotina. O que diferencia é você se dá conta da sua rotina, você se dá conta do que você está fazendo no dia a dia, você se dá conta do que você está fazendo para a sua saúde, da sua saúde. A diferença é essa, mas que todo mundo tem uma rotina, tem. E perceber qual que é essa rotina, se dar conta de qual que é essa rotina, também é um grande passo para mudar hábito. Uma outra coisa muito importante para a gente praticar mesmo essa mudança de hábitos é mudança do ambiente. O ambiente que a gente vive, o ambiente que a gente faz para a nossa vida, diz muito de como é que a gente vai andar naquele ambiente, como é que a gente vai reagir com aquele ambiente. Eu tenho que tornar o errado difícil e o certo fácil. O que é isso, Mar? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Eu estou aqui com água ao meu lado. Podia ser um suco concentrado ou um refrigerante. Mas eu deixo o meu ambiente propício para aquilo que me faz bem. A mesma coisa eu deixo, como eu falei, salada lavada na minha geladeira. Eu abro o meu armário, não tem bolacha recheada. Eu estou criando um ambiente para que as coisas sejam fáceis. Que o certo seja fácil. Se eu chego do trabalho e tem um saco de salgadinho super saboroso no meu armário e não tem a salada lavada, não tem um franguinho já ali, não tem uma frutinha, não tem nada, eu vou abrir aquele saco. Então, quem fez aquele ambiente favorável para que eu tenha maus hábitos, fui eu mesma. Então, a criação de ambiente, quando eu crio um ambiente favorável para aquilo acontecer, eu estou favorecendo os meus bons hábitos. Isso também diz respeito às pessoas com quem você se relaciona. Se você, por exemplo, está tentando parar de fumar e anda com 5 amigos que fumam o tempo inteiro, vai ficar muito mais difícil. Mas você está tentando começar a fazer atividade física, por exemplo. Aí você faz 3 amigos, 3 amigas que treinam todo dia, que ligam para você e te chamam para treinar, que andam de bicicleta no final de semana. Então, aquele ambiente vai se tornar favorável para que você tenha bons hábitos. Então, isso também requer uma consciência sua de que ambiente você está criando. O ambiente dentro da sua casa, como você cria esse ambiente. Se você deixa o tênis ali, assim que você acorda, você já põe o tênis, já vai treinar. Ou que se você já deixa, enfim, você facilitar a sua vida para que sua vida seja mais fácil para os bons hábitos. Isso é criação de um bom ambiente. Encaixar um novo hábito em um que já existe. Fica muito mais fácil para a gente, quando a gente está querendo criar um novo hábito, quando a gente está querendo criar uma nova rotina na nossa vida, quando a gente já coloca um novo hábito num que já existe. Vou dar exemplos, assim, por exemplo, eu vou deixar meus filhos na escola, eu não vou deixar mais porque meus filhos já estão grandes. Saudade de quando eu ia deixar eles na escola. Era chato, mas hoje em dia eu tenho saudade. Olha como as coisas são. Eu vou deixar meus filhos na escola. Já é uma rotina minha. Assim que eu deixo meus filhos na escola, eu vou para o treino. Eu já pus uma rotina depois de uma rotina que já existe. Ou, por exemplo, eu vou comer uma salada todo dia antes do almoço. Eu já paro para almoçar. Então, eu só coloco uma rotina saudável, nova, um novo hábito, naquele hábito que já existe. Isso, comprovadamente, fica muito mais fácil da gente criar esse hábito. Fica muito mais fácil da gente cumprir esse hábito. Toda vez que eu estou fazendo live, minha água está aqui. Então, eu já criei um hábito num hábito que eu já tenho, entende? Então, se eu crio um hábito dentro da minha rotina, do jeito que já está ali, é muito mais fácil. Claro que você pode criar um outro, do nada, um do zero, mas é muito mais fácil. Eu estou falando uma coisa que facilita. É muito mais fácil se você cria um que já está ali na sua rotina. O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar de comemorar as pequenas vitórias. Tem muita gente assim que não dá o crédito à própria pessoa. Por exemplo, eu consegui comer abacate. Eu não comi abacate, aí eu fiz uma receita tal, e consegui comer abacate. Você fala, não, a gente precisa comemorar as nossas pequenas vitórias, porque quando a gente se elogia, quando a gente comemora realmente sentindo aquilo, a gente secreta dopamina. E quando o nosso corpo entende que a gente está fazendo aquilo e aquilo tem um prazer envolvido, que é a secreção de dopamina, quando o que a gente faz secreta dopamina, o nosso corpo entende aquilo como uma coisa boa. E a probabilidade da gente repetir aquilo e ter vontade de repetir aquilo é muito maior.
Então, se toda vez que eu faço uma coisa que é saudável para mim, aprendi a tomar chá, tô tomando chá à tarde, aprendi a tomar chá, nossa, que legal, tô tomando chá, olha como eu consegui mudar meu paladar, olha que legal que eu tô tomando chá à tarde e tal. Consegui tirar uma colher de açúcar do meu café, para depois ir tirando mais. Nossa, consegui tirar uma colher de açúcar do meu café. Então, minha mente, meu cérebro entende aquilo como uma coisa boa, ao contrário de eu ficar falando para mim mesmo, ai, que droga, vou ter que tirar esse açúcar, ai, meu Deus, que chato ter que tomar esse café sem esse açúcar. Então, eu tô dando o comando errado para minha mente. E minha mente vai entender que aquilo é uma coisa que me faz mal, não uma coisa que me faz bem. Entende? Então, toda vez que eu tenho pequenas vitórias, porque as vitórias são feitas de pequenas batalhas e vitórias. Então, toda vez que eu tenho essas pequenas vitórias, eu preciso comemorar. Comemore, fale, escreva, diga para as pessoas, comemore junto, porque isso vai ensinar a sua mente que aquilo está te fazendo bem. E parece bobo, mas não é bobo. O que é muito legal da gente aprofundar nisso é assim, a gente sabe hoje em dia que nosso cérebro, nossa mente, ela tem uma quantidade que a gente toma decisões, porque a gente tá tomando decisão o dia inteiro, né? Se eu ponho essa blusa, se eu não ponho essa blusa, se eu uso cabelo de lado, se eu uso cabelo meio, se eu vou pro trabalho de carro, se eu vou de metrô, a gente tá tomando decisão o tempo inteiro. E no decorrer do dia, a gente vai usando essas decisões, e no final do dia, quando a gente está cansado, essas decisões a gente já toma essas decisões de uma forma menos consciente, porque a gente tem um limite ali de decisões por dia, nossa mente, que ela é como se ela cansasse, assim, de decisões. Quanto menos decisões eu precisar tomar em relação a isso, em relação à minha vida de saúde, de alimentação, por exemplo, dá um exemplo, tá ficando muito complicado o que você tá falando. Por exemplo, eu vou tomar um cafezinho, aí a moça do café lá pergunta, você quer que acompanhe o quê no café? Aí vem um biscoitinho, vem um chocolate, vem alguma coisa lá. Se aquilo ali ficar enquanto eu tomo café, eu vou dizer assim, não vou comer. Aí daqui a pouco eu dou um gole no café, daqui a pouco eu tenho que decidir de novo. Não, é melhor não. Aí eu fico tomando decisão o café inteiro. É muito melhor que eu não pegue esse biscoito. Do mesmo jeito, se eu tenho coisas, aí a gente faz ligação com aquela outra de não ter coisas em casa, que eu preciso decidir, será que eu como esse biscoito recheado? Não vou comer. Será que eu como esse bolo? A partir do momento que eu não preciso decidir, que já está ali fácil para mim, o que é saudável, eu não tenho nem o que decidir, já está ali minha salada, já está ali meu franguinho, já está ali minha fruta, já está ali meu suco verde, enfim, seja lá o que for, que seja o melhor para mim naquele momento. Eu não preciso decidir, eu só preciso fazer o que já foi decidido lá atrás, já foi resolvido um domingo, eu já resolvi minha alimentação da semana inteira, enfim. Então, quanto menos decisões eu preciso tomar, mais saudável eu consigo me manter. Porque eu não preciso ficar resolvendo se eu vou comer ou não aquela porcaria que está ali. Então, tudo parece bobo, mas nada é bobo. Tudo isso faz parte do comportamento de mudança de hábito. As pessoas, quando elas estão em algum problema, por exemplo, excesso de peso, diabetes, alguma patologia, assim, não é todo mundo, tá, gente? Por isso que eu tô falando, isso é um assunto mais complicadinho, eu não vou me aprofundar agora. Mas as pessoas têm ganhos secundários com isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa, por exemplo, tá com excesso de peso há muito tempo. Ela fica meio que na família, ou nos amigos, ou ali, meio que a gente chama de café com leite, sabe? Ela não vai emagrecer nunca mesmo. Ela pode comer isso. Então a pessoa fica meio desresponsabilizada daquilo. Então ela tem um ganho secundário. Ela acaba tendo algum ganho por estar naquele estado. Então, o que eu queria falar para vocês sobre isso é só assim, pensa, será que você está tendo algum ganho secundário em não se deixar, não vou usar a palavra se esforçar, porque não é esforço, em não manter aquele hábito, em não persistir naquele hábito, porque você tem algum ganho secundário em relação a isso? Será? Só quero que vocês pensem sobre isso. Isso pode ser como não pode ser, tá? Outra coisa é assim, a gente tem que aprender sobre hábito, a gente tem que falar e fazer. Porque o que acontece? As pessoas falam, eu vou começar segunda-feira a dieta, eu vou começar a me alimentar melhor amanhã, as pessoas falam, mas não fazem. Então, assim, toda vez que você falar, faz. Se não vai fazer, não fala. Senão você, de novo, está ensinando a sua mente que tanto faz você falar, porque você não vai fazer mesmo. Já está acostumado a você falar que toda segunda vai começar a dieta. A sua mente é igual o seu amigo lá do trabalho, que escuta toda semana que você vai começar a dieta, ele nem te dá mais crédito. Sua mente também funciona assim. Ela nem te dá mais crédito.
Ela fala, tá bom, nem vou pensar sobre isso aqui, nem vou gastar minha energia sobre isso, porque toda vez ela faz isso. Então, se você fala, você faz. Persistência, que é diferente de força de vontade, tá, gente? Força de vontade é um ímpeto. É isso. Vou começar a fazer dieta segunda-feira. Isso é força de vontade. Eu tive uma força de vontade, e aí eu fico com força de vontade na segunda, na terça já mais ou menos, na quarta, na quinta já nem penso nisso. Então, isso é força de vontade. Mas persistência é outra coisa. Persistência tem a ver com decisão todo dia. Todo dia eu decido que eu vou me manter saudável. E sobre isso, assim, também não adianta a gente decidir mudar tudo da noite para o dia. Amanhã eu vou ser totalmente saudável. Amanhã eu vou começar a treinar, eu vou comer salada, eu vou tomar água, eu vou comer fruta, eu vou tomar chá, eu decido tudo de uma vez só. Isso também não adianta, porque a gente vai acabar se frustrando. Então, o ideal é que a gente vá por etapas. A melhor estratégia é aquela que funciona para você. Não existe uma estratégia, existe a estratégia que é melhor para você. E quando você vai aos poucos, quando você vai mudando um hábito de cada vez, ou dois, depende da pessoa, depende do quanto você consegue. Mas quanto mais devagar essa mudança acontecer, porque como é que acontece a mudança? A mudança acontece com repetição. O corpo, a mente precisa de repetição. Do mesmo jeito que eu falei que o corpo precisa de tempo, tanto para ganhar como para perder saúde, tanto para ganhar peso como para perder peso, o corpo, a mente também precisa de tempo para incorporar novos hábitos. Imagina quanto tempo você levou para aprender, sei lá, a sentar no sofá e ver Netflix e comer pipoca e pegar um refrigerante. Você fez isso muitas vezes para isso se tornar um hábito e te dar prazer e te secretar dopamina. Então, do mesmo jeito, a gente precisa da persistência de hábitos para poder nossa mente entender que aquilo faz parte e que aquilo está incorporado. Então, a gente precisa de tempo, persistência. E também parar de ser criança mimada, né? Tem muito adulto que se comporta como criança mimada de 2 anos. Eu sempre falo isso, que nossa mente parece que tem 2 anos, né? 2 anos de idade, é aquela idade bem birrenta, sabe? Que quer fazer tudo do jeito dela, porque é daquele jeito, porque ela só quer comer aquela coisa, porque a gente não pode ser essa pessoa também, né? Vamos crescer, a gente tá aqui entre adultos, falando entre adultos e se comportando e esperando que sejamos adultos. Então, não, mas eu tô brincando, mas eu sei que isso é muitas vezes inconsciente. Então, a partir do momento que a gente faz isso inconscientemente, a gente está deixando essa mente se comportar desse jeito. Então, traz isso para o consciente, traz isso para o consciente e ver que a gente não pode deixar essa mente ser essa criança birrenta, tá? Algumas pessoas perguntam assim, né? Ai, meu Deus, como que eu crio coragem de acordar de manhã e ir treinar? Como que eu mudo meu paladar para gostar de salada, ou gostar de chá, ou gostar de fruta, sei lá. Gente, é o inverso. É acordando cedo e indo treinar que eu crio coragem. Não é criar coragem para ir. É comendo salada que eu educo o meu paladar. Não é meu paladar que vai fazer eu comer salada, é o contrário. Então a gente imagina que os hábitos são criados assim, que eu acordo um dia e meu paladar vai estar mudado. E eu vou gostar de tomar chá, eu vou gostar de comer salada, eu vou gostar de todas as frutas. Não, eu vou precisar me acostumar, insistir nisso para poder meu paladar ser transformado. Eu vou precisar acordar e ir para a academia para eu poder aprender a ter coragem. Entende? Que é diferente. A gente precisa mudar essa chavinha na nossa cabeça. E geralmente a maior parte das pessoas tem a chavinha ao contrário. Muita gente pergunta, mas como é que você gosta de treinar? Eu, por exemplo, adoro treinar, mas eu não sempre gostei de treinar. Não foi uma coisa que, toda vez, e nem é todo dia que eu amo treinar. Mas eu vou treinar, o treino, me sentir, depois do treino, secreta dopamina mesmo, por causa da produção hormonal que o próprio esforço, o treino secreta, mas também saber que eu estou cuidando, e essa sensação de que eu fiz, sabe, de que, tipo, essa que eu tô falando, de, tipo, eu mesmo falo, nossa, Má, você veio, que incrível que você conseguiu e tal. Isso também secreta dopamina, isso também faz o meu corpo, a minha mente entender que aquilo que eu tô fazendo é legal. Então, toda vez que eu levanto para ir pro treino, minha mente já fala, nossa, vai ter aquela sensação de prazer, vambora. Nem fica criando muito obstáculo. Mas isso aconteceu da primeira vez, da segunda vez, da terceira, da 10ª? Não, isso não aconteceu. Então, por isso que eu falo da persistência. É uma decisão entre ganhar saúde
e perder saúde. É uma decisão entre você se manter com esses ganhos secundários da preguiça, se manter na mesma. Muita gente fala até que essa frase é do Einstein, mas outro dia eu vi que não é não, tá? Fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. A gente faz a mesma coisa e a gente quer resultados diferentes. Eu tenho uma vida sem constância em boa alimentação e quero ter um corpo legal. Ou eu passo a vida sem me mexer e não quero sentir dores. Então, assim, não tem como, entende? A gente quer um resultado de uma coisa que a gente não está plantando para poder colher. Então, isso a gente precisa parar para pensar. O que você tem feito de diferente para ter um resultado diferente na sua saúde, no seu emagrecimento? Eu estou há 15 anos num efeito sanfona, eu engordo, emagreço. Você fez alguma coisa realmente diferente e se manteve nesse diferente? Ou você fez, deixou de fazer, aí fez de novo, aí parou de fazer, e aí você reclama que você não conseguiu. Não é que você não conseguiu, você não é incapaz. Você não tem falta de qualquer coisa. É só esses detalhes que a gente não se atenta e que a gente precisa exercitar. Então, por isso que eu falei para vocês no começo aqui do vídeo, que a gente ia se aprofundar um pouco mais. Porque saber o que comer, saber o que fazer, saber o que engorda, o que não engorda, isso, claro, a gente precisa de orientação quando a gente não sabe. Mas se você parar para pensar, a maioria sabe o basicão. O basicão ali a maioria não sabe. O que as pessoas não se atentam são para esses detalhes que eu estou falando aqui para vocês hoje. São para essas diferenças, essas, eu chamo viradas de chave. Quando a gente dá essas viradas de chave na nossa vida, é que as coisas começam a mudar. É que as coisas começam a entrar num outro ritmo. Então, eu te convido a fazer essas viradas de chave. A gente está aqui para ajudar vocês a virar essa chave e a conseguir saúde, emagrecimento, remissão de alguma patologia que você tenha, ou melhora de alguma patologia, enfim, para isso. Eu queria falar um pouquinho, não vou me aprofundar também, porque isso dá uma outra live, que a gente precisa se policiar as nossas crenças limitantes. Como a gente lida com essas crenças limitantes? Eu sei que muita gente sabe, mas algumas pessoas não sabem o que são crenças limitantes. Crenças limitantes são aquelas coisas que a gente acredita, sem nem perceber que a gente acredita, e que limitam, e que é como se a gente não conseguisse ir além, porque aquela crença, aquilo que a gente se diz, deixa a gente empacado naquele lugar. Por exemplo, eu nunca vou conseguir emagrecer, eu sou assim mesmo. Eu não tenho força de vontade. Eu sou assim porque é minha genética. Falar nisso, tem um vídeo muito bom, vou deixar aqui no card, quem tá no YouTube, vou deixar aqui no card sobre epigenética, que explica um pouco mais sobre essa coisa de genética. Então, essas crenças limitantes que a gente repete pra gente mesmo e a gente afirma pra gente, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. O que a gente diz pra gente mesmo? Como é que a gente se trata? Como é que a gente... o que a gente... determina para a nossa vida. O que a gente repete muitas vezes para a gente acaba acreditando naquilo que a gente repete. Então, se eu repito o tempo inteiro que eu não consigo, como é que eu vou conseguir? Eu realmente não vou conseguir. Minha mente vai entender. Realmente, ela nem quer, porque ela está dizendo que ela não consegue. Então, isso são crenças limitantes. Então, a gente tem que se policiar muito sobre o que a gente está se dizendo. No processo de emagrecimento, isso é muito importante. A gente não pode repetir que a gente não consegue, a gente não pode repetir que é assim mesmo, a gente não pode olhar pra gente e falar, nossa, você tá feia, você tá gorda, porque isso também não é uma verdade. A gente tem que afirmar coisas que vão fazer com que a gente levante e vá, não com que a gente não consiga sair do lugar, entende? Então, é um conselho de quem já ouviu e já viu muito sobre isso. Prestem atenção no que vocês se dizem. Quais são as afirmações? Que crenças são essas que estão limitando vocês? Quais foram os caminhos que eu sugeri para vocês conseguirem criar novos hábitos, para que vocês conseguirem ter um padrão de comportamento saudável, uma boa relação com a alimentação, para vocês realmente terem mudanças reais na vida de vocês, como saúde, como emagrecimento, enfim. A primeira coisa que eu falei foi para vocês terem clareza sobre o que vocês querem. Não é ser saudável. Ser saudável é muito amplo. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Que horas eu vou fazer? O que eu vou fazer? A partir de amanhã, qual vai ser a minha primeira atitude?
Põe aí no seu caderninho. Qual vai ser a sua primeira atitude para você se tornar saudável a partir de amanhã? Pode ser uma coisa, não precisa ser 10. Pode ser uma. O que você vai fazer? Como e quando você vai fazer? Tá? Põe isso aí no seu caderninho. Primeira dica. Segunda dica foi, muda o ambiente que você tá. Deixa o ambiente favorável para que você consiga fazer o certo da forma mais fácil possível. Não deixa as coisas que não te favorecem perto de você. Não deixa as coisas que vão te levar para não ter saúde, para não seguir o seu plano alimentar, não seguir a sua meta de emagrecimento. É boicote puro aquilo. Quando você vai no mercado e compra um monte de coisa que você sabe que não vai te fazer bem e deixa dentro da sua casa, isso é auto-boicote, assim, no grau máximo. Então, não, né? Pelo amor de Deus, vamos deixar o certo mais fácil possível. E também falei que esse ambiente tem muito a ver com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que estão ao seu redor. Tenta se cercar de pessoas que tenham o mesmo interesse que você, que tenham a mesma vibe de você em relação à saúde, em relação ao emagrecimento, em relação ao exercício, em relação a tudo, né? Energia, porque a gente não se alimenta só pela boca, a gente se alimenta, nesse mesmo vídeo que eu falei para vocês, que eu falo de epigenética, quando a gente modula os nossos genes, o que a gente pensa e o que a gente sente também modula os nossos genes. Então, isso é muito sério. Então, a gente não se alimenta só pela boca, né? Então, se cerque de pessoas que te alimentam de coisas que vão te favorecer, não de coisas que vão te prejudicar. Eu falei também de encaixar um novo hábito num hábito que já existe. Do tipo, toda vez antes do almoço, eu já almoço todo dia, vou comer salada. Todo dia, quando eu deixar as crianças na escola, eu vou direto para o treino. Eu já vou deixar as crianças na escola. Então, toda vez que eu encaixo um hábito dentro de um hábito já existente, fica muito mais fácil de eu mudar esse hábito. Eu falei também do banco de decisões, né? De eu tomar decisões, de eu tomar o menor número de decisões possíveis durante o dia. Então, se eu facilito o meu ambiente, eu não preciso ficar decidindo o tempo inteiro o que eu vou comer, decidindo o tempo inteiro se eu vou pegar aquilo ou se eu não vou pegar aquilo, ficar decidindo o tempo inteiro se eu faço exercício ou se eu não faço exercício. Então, diminua esse número de decisões. As decisões já estão pré-tomadas, já estão pré-estabelecidas. Você não precisa pensar sobre isso. Então, isso facilita também muito. Outra dica aí para você anotar. Comemore suas pequenas vitórias. Pequenas vitórias também secretam dopamina e também dizem para o seu corpo que aquilo é legal de fazer. Consegui aprender a tomar chá. Nossa, que legal. Consegui não colocar açúcar no café. Gente, que legal. É muito bom. Eu falo para as pessoas, eu me animo, eu me sinto feliz comigo mesmo. Eu me elogio. Aquilo vai dizer para minha mente que aquilo é uma ação boa, que aquilo pode repetir, que está me fazendo bem. Ao contrário, se eu fizer, reclamar o tempo inteiro, que droga que tem que ir para essa academia, que droga que tem que tomar esse café sem açúcar, que droga que eu não posso comer esse bolo. Toda vez que eu repito isso, o meu corpo está entendendo que eu não tenho que fazer aquilo, que aquilo vai me fazer mal, que aquilo está me gerando um sentimento ruim. Por que meu corpo vai repetir aquilo? Não. Então, o que você diz e o que você sente tem muita relação com as escolhas que você vai fazer. Deixa eu ver o que mais que eu falei. Eu falei sobre o que você fala, você faz. Toda vez que eu fico falando e nunca faço, falo e nunca faço, vou começar a minha dieta segunda-feira, vou treinar, vou comer salada, e nunca acontece. Aí minha mente, eu dei o exemplo, vai ser igual o meu amigo ali do lado do meu trabalho, que já não aguenta mais ouvir falar isso. Ele nem quando eu falar, a segunda-feira eu começo a dieta, ele fala, tá, ok. Minha mente vai fazer a mesma coisa. Vai começar, tá, ok. Ela nem te dá crédito mais. Então, se falou, faça. E persista. E persistir, daí a diferença também é persistir, não é ter força de vontade. Força de vontade é um ímpeto que dura pouco. Persistência é uma decisão todo dia. Eu decido de manhã que eu vou continuar. E aí eu continuo, tá bom? Falei um pouco sobre crenças limitantes, e vocês prestarem atenção sobre as crenças, o que vocês estão dizendo para vocês mesmos e tal. Essas foram as dicas, assim, que com minha prática clínica, com o que eu vejo, com o que eu atendo, são, como eu diria assim, são os lugares onde as pessoas mais escorregam, sabe? Onde eu vejo que acontecem os erros, onde as pessoas acabam não conseguindo, porque as pessoas simplesmente não se atentam para esses detalhes. Não é porque não querem, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer se sentir bem no próprio corpo, todo mundo quer tudo. Então, assim, não é culpa, não é julgamento, não é nada disso, muito pelo contrário. É só dicas de uma pessoa que tem 20 anos de experiência profissional e que entendeu que esses pontos são os pontos mais sensíveis que podem acontecer os maiores erros, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário aqui embaixo.
A gente está lá no Instagram, @emagrecimento.comportamental. A gente está aqui também, então os canais estão abertos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, comam bem, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!